Governo e parceiros lançam em Chimoio o projeto de transporte aéreo de cargas. Saudações, está a começar o Jornal de Manica da televisão comunitária de Chimoio. Os detalhes deste assunto, ainda neste jornal. Para já, o Primeiro-Ministro da República de Moçambique, Carlos Agostinho de Rosário, desencoraja a população do distrito de Barwe a não se deixar levar por pessoas com condutas que retardam o desenvolvimento do país. Carlos Agostinho de Rosário falando durante a visita de trabalho no distrito de Barwe, onde o primeiro-ministro e membros da comissão política manteve um encontro com líderes comunitários e religiosos e organizações sociais em Barwe. Durante a conferência de imprensa, Carlos Agostinho de Rosário disse estar satisfeito com o nível de implementação das atividades que estão sendo levadas a cabo no distrito de Barwe e lamentou os ataques armados que retardam o desenvolvimento dos distritos. Verificamos com satisfação que Barwe tem um resultado de progressos positivos, desde fevereiro que não tem casos graves, nem hospitalizados. Então queremos fazer com que Barwe e Candanica continuem com este trabalho, não é? E divulgar as medidas necessárias, não é? Do uso das máscaras, distanciamento necessário, lavagem das mãos com sabão e não se distrair e não ficarem eufóricos, porque está aí a vacina, e a vacina está aí, mas ela não vai fazer tudo. No campo do programa de desarmamento, desmobilização e reintegração da população, das pessoas que, ou dos que estavam nas matas com a chamada junta militar de Renão. Estão aqui, estão a ser recebidos, há um espírito de reconciliação, estão a produzir, então também queremos que os outros que estão nas matas se juntem a essas pessoas para que venham desenvolver Moçambique e não fiquem nas matas a matar pessoas. Durante a interação com a população daquele distrito, pastor da Igreja União dos Apóstolos de Moçambique, Sr. João Batista Teófilo, agradeceu os esforços que o governo tem vindo a fazer com vista a acabar com os conflitos armados que semeiam luto no centro e no norte do país. Eu quero agradecer em nome dos pastores, em nome de todos os crentes desse distrito, aquilo que o governo está a fazer em Cabo Delgado. Não esquecendo também as forças de defesa e segurança. Conseguir rechaçar o inimigo. Não fosse as forças de defesa e segurança, eu não seria de nós todos aqui em Moçambique. Salientar que a visita de trabalho de um dia pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, no distrito de Barwe, na província de Manica, não só reuniu-se com várias entidades, como também visitou o novo centro de saúde de Sanhatunzi, que se encontra em construção. Fez entrega de material de higiene à escola secundária de Onde, num posto administrativo do mesmo nome. Recuperamos a notícia de abertura neste jornal. Governo e parceiros lançam o projeto de transporte aéreo de cargas. A iniciativa visa facilitar a importação e exportação de produtos a partir do aeródromo de Chimoio. Segundo o secretário de Estado, a implementação do projeto visa assegurar a existência de transportes de cargas via aérea a partir da cidade de Chimoio. O secretário de Estado disse que não se pode falar do desenvolvimento sem que haja importação e exportação de produtos. Hoje em dia não se pode falar do aumento da produção sem possibilidade de exportação, muito em particular quando falamos de produtos frescos, tanto de origem animal assim como vegetal. E pela localização geográfica bastante privilegiada, a província de Manica reúne excelentes condições para o desenvolvimento de um centro de logística relevante, não só para a economia da província de Manica, mas também para a economia da região central do país, da economia nacional e até para a própria economia da região austral, que é da região da SADC. Segundo o diretor-geral da linha aérea de Moçambique, LAM, Paulo João Jorge, a sua instituição está a trabalhar com outros parceiros com aviações de pequeno porte, de modo a materializar o projeto de transporte aéreo de carga. Estamos aqui em meios frios, mas prontos, com isso vem eletricidade, infraestrutura de estradas, armazenagem, etc. E isso é bastante importante. Nós queremos dizer e queremos garantir que já estamos a trabalhar
com parceiros, com obviamente aviões de pequeno porte, para depois, ao longo do tempo, e a curto, médio e longo prazo, e de acordo com a necessidade, fazer crescer essa capacidade de uma maneira coordenada, obviamente. E também queremos chamar a atenção que nós, com o transporte aéreo, o que oferecemos é velocidade, é conveniência e eventualmente acomodação. Não é tanto uma competitividade de preço em si, não podemos comparar com o preço do transporte marítimo, transporte terrestre, mas sim em tempo, quando o mercado comporta ou demanda ou exige que um produto seja entregue com uma certa velocidade, quando há benefício nisso, nós assim o fazemos. Emanuel Chaves, representante do aeroporto de Moçambique, reconheceu os esforços do governo e do Conselho Empresarial ao nível da província para a implementação do projeto. Entretanto, Emanuel Chaves apela para que haja uma análise profunda dos tipos de produtos que devem ser exportados via aérea. Para o representante do aeroporto de Moçambique, o transporte aéreo, turismo e transporte de cargas via aérea são assuntos que merecem toda a atenção de todas as entidades públicas e privadas. Identificamos a província de Manica como uma das províncias, ou a província pioneira, onde iríamos trabalhar junto do governo e do setor privado e de outras entidades públicas para podermos debater de uma forma mais localizada e profunda esse advento da carga aérea em Moçambique. Foi eleito a província de Manica como a província pioneira neste processo de desenvolvermos a carga aérea. E tudo faremos com vista que num futuro muito próximo, junto da liderança do excelentíssimo secretário de Estado e do governo da província como todo, podermos fazer ou desenvolvermos um caso de sucesso de transporte aéreo de carga a partir da Manica para Moçambique e fora de Moçambique. Para o presidente do Conselho Empresarial de Manica, Samuel Guisado, cabe ao setor privado alavancar a implementação do projeto de cargueiros na cidade de Chimoio. Temos que saber aproveitar todas as oportunidades possíveis. Os países vizinhos estão com problemas, mesmo de transporte de carga, e temos algum conhecimento de que mesmo aquilo que estão a produzir já não exportam a partir do aeroporto deles, porque não conseguem ter cargas permanentes. Então, mais uma vez, há lugar para, de facto, termos este terminal de carga em Chimoio, porque a maior parte da produção, para além da nossa produção a nível da província de Manica, ao nível da região centro, que pode ser exportada diretamente ou para a África do Sul ou para a Europa, podemos aproveitar esta fraqueza dos nossos vizinhos e exportar a partir do aeródromo de Chimoio produtos do vizinho Mutar, porque é onde que se produz toda a produção de vegetais, de hortícolas no Zimbábue e flores, que é exportada. Muitas iniciativas dos farmeiros sul-africanos e zimbabuianos brancos que tenham a mesma afinidade de investir em Manica, na área das roseiras e outros. E não foi possível porque todos nós acabamos desistindo desse projeto. E para já existirá condições de escoamento das amostras mesmo de macadâmia para os países de destino onde possíveis mercado possa existir, como nos Estados Unidos da América, Austrália, outros. É possível escoarmos as amostras usando a via aérea para esses destinos. De lembrar que o projeto de transporte aéreo de carga a partir do aeródromo de Chimoio visa colocar um mercado mais próximo e competitivo. O aeródromo de Chimoio possui 2.400 metros de comprimento e 45 de largura e possui a capacidade de receber por dia 2 a 3 aeronaves e com uma capacidade de armazenamento de 19 toneladas.
Governador da província de Manica exorta a Administração Nacional de Estradas, Fundo de Estradas, Direção Provincial das Obras Públicas de Habitação e Recursos Hídricos e INATER a intensificar as ações de fiscalização das estradas um pouco por toda a província, de modo a garantir uma maior durabilidade das vias de acesso. Francisca Tomás fez a exortação recentemente em Chimoio durante a reunião provincial de estradas. Estão presentes na sala administradores distritais, presidentes dos conselhos municipais, representantes da Direção Provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, dos Transportes e Comunicações, do Fundo de Estrada e da Administração Nacional de Estradas, entre outros convidados. Pretende-se com este encontro aferir o nível das vias de acesso na província de Manica. A governadora da província, Francisca Tomás, que dirigiu a reunião, começou por descrever o estado em que se encontram as estradas deste ponto do país. De estradas na província de Manica compreende estradas primárias, secundárias, terciárias e vicinais, numa extensão total de 3.007 km, dos quais 2.444 km são de estradas classificadas e 563 km são de estradas não classificadas. Esta rede é caracterizada por uma extensão total de 683 km de estrada revestidas e 1.780 km de estradas não revestidas. A situação atual das estradas a nível da província de Manica pode-se considerar de razoável ou boa, pois 79% da rede é transitável em todas as épocas do ano, apesar de existir alguns troços que carecem de intervenções urgentes devido à degradação do piso em consequência das chuvas e das mudanças climáticas. Não obstante a esta transitabilidade, ainda persistem alguns desafios que passam por tornar todas as estradas transitáveis na época chuvosa para permitir o escoamento regular da produção. Ainda assim, persistem inúmeros desafios no setor de estradas na província. Francisca Tomás diz que é preciso que o Fundo de Estradas, a Administração Nacional de Estradas, o INATER e a Direção Provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos continuem a intensificar as ações de fiscalização e monitoria das vias de acesso como forma de garantir uma maior durabilidade das mesmas. Pretendemos sair com um plano harmonizado, participativo e coeso mediante a definição de das prioridades que respondam às reais necessidades de intervenções que irão acontecer na rede de estradas na província, por forma a facilitar o escoamento da produção da nossa laboriosa população. A chefe do Executivo Provincial aproveitou a ocasião para exortar os administradores distritais a liderar as campanhas de solidariedade para com as famílias deslocadas devido aos ataques terroristas em alguns distritos da nortenha província de Cabo Delgado. Abandono de 2 obras de abastecimento de água potável na vila de Catandica e no posto administrativo de Nhampassa, distrito de Barue, preocupa o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. O dirigente pede para que os empreiteiros sejam localizados, auscultados e responsabilizados. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário mostrou-se preocupado com a falta de compromisso por parte dos empreiteiros que abandonam obras já financiadas sem a devida satisfação. O dirigente falava recentemente no distrito de Barue, depois de visitar 2 sistemas de abastecimento de água potável, ambas abandonadas por os empreiteiros. Dentre elas, destaca-se a obra de abastecimento de água potável no posto administrativo de Nhampassa, que teve início a sua construção em agosto de 2018, com prazo de 12 meses, correspondente a 1 ano, orçado por mais de 32 milhões de meticais. A segunda obra está sendo construída na vila de Catandica. A mesma encontra-se paralisada, sem nenhuma satisfação por parte dos empreiteiros. Este facto que preocupa o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. Obras mal paradas têm o seu destino. Nós temos que trabalhar no sentido de clarificar isso e responsabilizar, através de instituições próprias. Não é? Se o empreiteiro ganhou e teve dinheiro do Estado e não cumpriu a sua obrigação, então não cumpriu, temos que responsabilizar. Teremos que compreender o que se passou e entregar as instituições competentes para apurar as responsabilidades. Segundo, queríamos que este empreiteiro que ganhou
não faça o que fez o outro, não é? E que conclua as obras dentro dos prazos definidos. E dissermos nós que já há algum dinheiro, não é? E vamos afetar esse dinheiro para que o centro de abastecimento de água se conclua. Mas se for possível reavermos o dinheiro que já foi dado ao outro, seria bom, porque havíamos de acelerar. Em entrevista com o administrador do distrito de Barwe, David Frank, lamentou a situação de abandono de obra de construção de água potável no posto administrativo de Nhampassa. David Frank disse durante a entrevista pela nossa equipe de reportagem que o governo local está a par da situação e decorre uma auscultação ao empreiteiro. Ele é um projeto que estava um programa no âmbito Água para a População, denominado Para a Vida, e houve um empreiteiro que estava a desenvolver as atividades, mas não sabemos as circunstâncias que ocorreram. Ele acabou paralisando as atividades, mas o governo não parou por ali, já contratou outro empreiteiro. No sábado passado estivemos de fazer a consignação da obra para o novo empreiteiro que vai arrancar com as obras até a conclusão daquela atividade. Tenho essa informação de que já foi pago, porque a obra não foi conseguida, o empreiteiro é de nível nacional. Então o distrito só tomou conhecimento que já está o empreiteiro, estava exercendo. Nós já acompanhamos as atividades que estão a ocorrer no terreno. Quanto à situação de abandono da obra de abastecimento de água potável na vila de Catandica, o presidente do Conselho Municipal, Domingos Caçoada Tuboi, disse estar em contato com a empresa que financiou na construção daquele sistema de abastecimento de água. Nós solicitamos aqui o empreiteiro e a equipa de fiscalização, porque esperávamos receber a obra no mês de fevereiro deste ano 2021, mas os motivos pelos quais levaram a paralisação da obra até neste momento, aqui ao nível do Conselho Municipal, não temos assim uma boa explicação. Tentamos efetuar algumas ligações e fizemos cartas para a Prodia ao nível daqui da província, mas a resposta que tivemos foi de que as obras pararam por causa da situação que se vive atual, do coronavírus, tendo em conta que na elaboração do caderno de encargo os preços eram outros e com esta situação que fomos impostas, então a alteração, havia uma necessidade de renegociação dos preços para a aquisição do material e garantiram que dentro em breve podiam dar início, portanto, à retomada das atividades. Mas ficamos à espera, até neste momento não temos nenhum sinal de avanço da obra, por isso a obra está naquelas condições. De lembrar que a situação de abandono das obras financiadas por parte dos empreiteiros, já financiadas por parte de empreiteiros tem vindo a decorrer em vários cantos do país, retrocedendo assim o desenvolvimento dos distritos. E o secretário de Estado na província de Manica desafia aos estudantes universitários a serem mensageiros da paz, promovendo a convivência social e harmoniosa. O secretário de Estado em Manica falava durante a 16ª edição do programa Feiras Desenvolvendo os Distritos, PFDD, promovida pela Associação de Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique, AIFUM. Edson Macocua apelou aos jovens a não se deixar enganar por pessoas de má fé com falsas propostas que lhes são colocadas, como o caso dos terroristas que semeiam lutos nos seios das famílias moçambicanas. Sensibilizar, mobilizar aos jovens para que não sejam manipulados, não sejam instrumentalizados, não se deixem levar por falsas promessas que muitas vezes os levam a cair nas redes dos terroristas. Porque uma vez caídos nas redes de terroristas, dificilmente conseguem depois salvar. O secretário de Estado apela para que os estudantes e os moçambicanos em geral possam ser promotores, buscando boa forma de ser e estar de modo a prevenir-se da pandemia da Covid-19. Tomando estes desafios todos é uma grande oportunidade. É nestes momentos de crise que se revelam os grandes líderes, que se revelam os grandes agentes da mudança, que se revelam os grandes empreendedores. Então, vamos aproveitar. Macocua apela aos estudantes para que tenham determinação na sua formação e que possam trazer inovações nos distritos. Estão-se a preparar para entrar para uma nova fase de vida, num contexto de uma sociedade e de uma economia cada vez mais competitiva. Então, às vezes é preciso quebrar aquele paradigma tradicional de que estou-me a formar para ser chefe, estou-me a formar
para ser contratado pelo Estado. Temos que aceitar que a nova realidade que nos desafia é esta. Deus estará a formar para também ser patrão, ser dono de uma empresa, ser empreendedor, ser criativo, ser inovador, trazer algo novo na sociedade e no mercado e fazer a diferença. O coordenador provincial da Associação de Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique, de Manica, Edson Sulvai, apela aos jovens a se adaptarem às realidades dos distritos com vista a trazer mudanças nos locais. Eu quero ter o prazer de convidar Sua Excelência Secretário do Estado para um dos distritos e visitar um projeto de um estudante e nos dizer: Sua Excelência, aquele seminário que fez a abertura, um dos jovens que esteve no distrito, este é o legado, esta é a obra. Então, colegas, este é o desafio que vocês têm. Eu, como estudante universitária, pretendo, através dessa oportunidade disponibilizada pelo governo e pela IFUN, colher e desenvolver os distritos em qual eu for alocada. E com base nisto, pretendo aquilo que é aprofundar a minha carreira profissional e, posteriormente, se for ou se Deus quiser, ser uma empreendedora, fazer aquilo que é o desenvolvimento do nosso país. Como temos aprendido até então, tem sido de grande contributo para aquilo que será a minha carreira profissional. Espero ir com ferramentas suficientes no distrito para poder colocar em prática aquilo que aprendi na faculdade, assim como aquilo que tivemos como formação aqui na capacitação. Referir que o seminário de capacitação no âmbito da 16ª edição do PFDD decorre sob o lema 16 anos impulsionando o desenvolvimento sustentável do distrito. Esta atividade envolve estudantes finalistas advindos de todas as províncias do país. Os mesmos, após o seminário, serão submetidos ao estágio nos distritos. E o presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Notícias diz que um dos grandes desafios deste jornal é de se ajustar à realidade atual e fazer chegar a informação em tempo útil à população mais distante do país. Júlio Manjate falava recentemente em Chimoio durante a visita que efetuou a delegação provincial da Sociedade de Notícias nesta parcela do país. A fazer uma avaliação e baseamos-nos um pouco naquilo que são em realidades que estão um pouco distantes de nós. Aqui em Moçambique nós temos cidadãos que não leem o jornal, não porque não querem ler, mas porque não têm acesso a ele, ao jornal físico, porque não têm acesso a ele. Tal como temos muitas pessoas que gostariam de ter acesso à internet, não têm acesso à internet não porque não queiram, porque se calhar a infraestrutura de comunicação ainda não está em condições de abranger todo o território. Então, estamos numa situação em que tanto o jornal de papel como o jornal eletrónico, todos têm espaço. E nós temos aqui 30 milhões de habitantes em Moçambique. Dos 30 milhões de habitantes, nós alimentamos com a média de 12 mil exemplares que nós colocamos de jornal de notícias diariamente. Mas os outros jornais até colocam muito menos mesmo. Então, há uma franja muito grande da população que não tem acesso ao jornal. Então, nós não podemos cair na ilusão de que o facto da internet estar a povoar a coisa vai matar o jornal de papel. Não vai matar. Ou pelo menos não há de ser nesta nossa geração. E esta é uma preocupação que sempre surgiu. Quando surgiu primeiro o jornal, não é? Mas quando surgiu a rádio, houve o receio de que a rádio iria engolir o jornal. Não aconteceu. Mais tarde surgiu a televisão. Ficou o medo de que, ok, a televisão vai engolir o jornal e a rádio. Não aconteceu. Coexistiram. Agora surgiu a internet. Está outra vez o mesmo barulho. A internet vai engolir a televisão, vai engolir a rádio, vai engolir o jornal. Penso que não vai acontecer. O que vai acontecer outra vez é que estes três órgãos vão se posicionar cada um e cumprir o seu papel ao seu jeito e cobrindo, portanto, o seu nicho de clientes, o seu nicho de audiência que tem. Eu penso que temos, de facto, que perseguir esta questão da tecnologia, adaptarmos-nos melhor, potenciarmos-nos melhor, porque com tecnologia podemos facilitar o exercício de produção de conteúdos e facilitar também o exercício de distribuição destes conteúdos.
Eu acho que esta é a perspectiva que nós temos que tentar também abraçar e não nos preocuparmos muito com a possibilidade de o jornal um dia, o jornal de papel morrer. Eu acho que não há de ser tão já. Cruz Vermelha de Moçambique promove a segunda formação de sistema de gestão de voluntários no país. A formação decorre em Chimoio com vista a capacitar 22 voluntários vindo de todas as delegações provinciais. A atividade visa capacitar jovens voluntários vindos de todas as delegações provinciais do país, sob o lema Treinamento em Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Voluntários da Cruz Vermelha de Moçambique. O treinamento terá duração de 5 dias e tem como objetivo de dotar os gestores de voluntários de conhecimentos de uso de aplicativos para o registro de outros voluntários existentes em todo o país. Segundo o delegado de Desenvolvimento para a Sociedade Nacional, Baltazar Baccinoni, espera que, após o treinamento, os gestores de voluntários possam registrar todos os outros voluntários existentes nas suas províncias. The objective is to train those participants who are coming from provincial delegations from the headquarters how to manage volunteers using an application on mobile phone and also setting up a database. Então, o objetivo nesse caso é apoiar a sociedade nacional. Temos aqui voluntários de todo o país, de todas as províncias, das delegações provinciais. Então, eles estão aqui para serem capacitados em como usar um aplicativo que vai fazer a gestão dos voluntários. Na mesma senda, Baccinoni assegurou que, além de serem capacitados no uso de aplicativos para a gestão de voluntários, também serão dotados de conhecimento para a elaboração e implementação de projetos. Also learn how to plan for activities, how to implement for activities, how to monitor and how to evaluate and how to report. We are with someone who is an expert in PMER who will build their capacity how to plan, implement, monitor, evaluate and report on the activities. Então, além deles registrarem voluntários no aplicativo que é para a gestão de voluntários, eles também aqui vão ser capacitados em PMER. PMER significa em plano, fazerem bom plano, em fazerem monitorias, avaliação e também relatórios sobre os projetos que eles estão a implementar nas suas comunidades. Por outro lado, o diretor nacional de Desenvolvimento Institucional de Recursos da Cruz Vermelha de Moçambique, Abílio Campos, o encontro não visa só capacitar os voluntários para o uso de aplicativos de gestão, mas também para fornecer dados credíveis das atividades e os membros que a Cruz Vermelha tem a nível nacional. Conhecimento real de quais voluntários Moçambique tem, que os meios de Moçambique tem, quais são as habilidades dele, onde é que estão, com precisão. A Cruz Vermelha hoje, falamos em rondas, o número de voluntários ronda a 7.160 voluntários, mas precisamos de organizá-los para, em qualquer momento, termos os dados que necessitamos em qualquer solicitação. E quando nós temos dados organizados, sabemos que perfis cada voluntário pertence, onde é que estão, qual é a disponibilidade que eles têm para, de facto, responder às necessidades que sempre a Cruz Vermelha tem, quer no âmbito do desenvolvimento comunitário, quer no âmbito dos desastres naturais, quer também no apoio aos deslocados por causa dos conflitos que existem. Então, esta é uma base necessária para organizar a parte organizacional dessa vez. Estamos aqui para ganhar mais capacidades, né, para a gente ensinar aos outros na comunidade o trabalho do voluntariado. Não só, né, levar os princípios para a comunidade, ensinar a eles que um voluntário não só está à espera de receber, mas também ajudar. Adquirir mais conhecimento, assimilar mais capacidade, não é, de poder gerir os nossos voluntários nas nossas comunidades e não só também, porque um dos objetivos é também poder transmitir este conhecimento aos nossos voluntários nas nossas comunidades, para que eles saibam como é que as atividades devem ser feitas dentro do campo, como é que os voluntários devem ser conhecidos além daquilo que é a nossa própria comunidade.
De referir que a capacitação terá a duração de um período de 5 dias e tem como objetivo de dotar os gestores de voluntários de conhecimento de uso de aplicativos para o registro de outros voluntários a nível nacional. E 80 crianças do Infantário Provincial de Manica, na cidade de Chimoio, beneficiaram de um almoço de confraternização oferecido pela governadora de Manica, Francisca Tomás. Trata-se de Infantário Provincial de Manica, que acolhe crianças órfãos e vulneráveis, que beneficiou do almoço no sábado. O evento foi organizado pela governadora de Manica, Francisca Tomás, no âmbito do seu aniversário natalício. O evento, que não deixou de seguir todas as medidas de prevenção de Covid-19, em que as crianças estavam organizadas em grupos, a governadora de Manica disse ter escolhido os petizes naquelas condições como forma de dar-lhes mais conforto. Pelo carinho e amor que prestaram na minha pessoa, por eu ter nascido o dia de hoje. Decidi vir passar aqui no infantário para poder passar com as minhas crianças, que são nossas crianças do infantário, aqui a nível da província de Manica, que é para poder dar um conforto às nossas crianças, acarinhar as nossas crianças e desejar às nossas crianças que passem bem esse dia, hoje, sábado, e ver as nossas crianças felizes, ver as nossas crianças a serem acarinhadas, porque é esta a nossa missão, de acarinhar e conviver com as nossas crianças. As crianças daquele infantário agradeceram a iniciativa, pois tem sido raro conviver com os dirigentes da província. Continuar a estudar, continuar a aprender, para um dia serem vovô governadora, vovô governador, vovô secretário de Estado, vovô primeiro secretário provincial, vovô secretária provincial da OMM, vovô presidente da Assembleia Provincial, vovô membro do secretariado e vovôs diretores provinciais deste Manica, porque é o que nós queremos. De lembrar que o Centro Infantário Provincial de Manica localiza-se no bairro Muzingás, na cidade de Chimoio, na província de Manica. E assim fizemos o Jornal de Manica, da televisão comunitária de Chimoio, do Instituto de Comunicação Social de Manica. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro fica marcado para uma próxima oportunidade. Até lá, fique bem.